Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Família Muda Tudo, que tem o objetivo de te falar na real como é a mudança de país, afinal de contas. Será que tudo são flores? Será que tem alguns espinhos no meio do caminho? Se você já me acompanha, se essa não é a primeira vez que você está acompanhando o videocast, você já sabe que tem, e a gente gosta de falar a verdade, a gente não está aqui para vender facilidade, a gente está contando a vida como ela é. Né? Então, se você quer saber de verdade como é mudar de país, fica aqui que esse episódio tá especialíssimo. Vocês já viram que a gente tá num estúdio novo, super chique. Eu já contei que é de uma parceria com a Nômade, aqui no Lounge Nômade CDO. Daqui a pouco eu vou explicar esse CDO. Eu não, meu convidado, que não tá aparecendo ainda, ele vai explicar o que é esse lounge, afinal de contas e tal. Mas antes, só falando da Nômade, que com a Nômade você tem uma conta global, totalmente gratuita, tem um cartão como esse, um cartão de débito internacional, sem anuidade, aceito em mais de 180 países para você explorar o mundo com mais segurança, com mais facilidade. A gente vai deixar aqui o link da Nômade para você entrar lá, para você entender melhor como é que funciona tudo na Nômade. Esse cartão, depois eu passo a senha, tem muito dinheiro aqui, é o cartão de débito do meu convidado. É ou não é, Diego? Não. Gente, tá aqui o Diego. Diego, tá aqui seu cartão de volta. Deixa aqui, ó. Deixa aí. O Diego Thalberg. O Diego é o responsável, junto com a mulher dele, com a Pri, que tá no Brasil, por isso que não tá aqui com a gente hoje, pelo Coisas de Orlando. O Coisas de Orlando nada mais é do que a maior comunidade de língua não inglesa focada em Orlando do mundo. Obrigado. Muito bem. Parabéns. São 10 anos de trabalho. Então, Caramba! mas nós chegamos lá. Que maravilhoso, Diego. Sim. O que vocês vieram fazer aqui? Bom, nós mudamos. Tinha o sonho de morar fora, né? Muita gente tem esse sonho. Eu queria muito morar fora. O Pietro, que é o nosso filho mais velho, tem 11 anos, ele tinha logo que ele nasceu, ele tinha um probleminha de pulmão. E aí uma das coisas era, se vocês puderem sair de São Paulo, vai ajudar muito. Por causa da poluição. Pode ser que não cure, mas até 2 anos de idade ali, se vocês mudarem, dá para dar uma melhorada. Uhum. E aí, que vamos para Curitiba, vamos para o Nordeste, vamos fazer vamos para alguma Orlando. coisa. E aí eu falei, vamos tentar mudar, fazer isso acontecer fora. A Pri estava num ótimo momento da carreira, eu estava em outro maravilhoso. Então foi assim, foi literalmente largar tudo e tentar uma vida nova. Tá. E aí foi quando nós resolvemos mudar. E eu acredito também que eu tive a crise dos 30, de eu olhar assim e falar, putz, eu não fiz algumas coisas que eu gostaria, então juntou tudo. E aí em 2 meses e meio nós mudamos. Do dia que nós falamos, vamos mudar, 2 meses e meio depois a gente estava entrando no avião. A família já estava feita, você não teve filho aqui? Tive o Brian. Você teve aqui, ele nasceu aqui. Tá. O Brian é o mais novinho. Tá, quantos anos ele tem? O Brian tá com 7. Tá. Beleza, mas aí quando vocês vieram com 2 filhos, vocês dois e 2 filhos. Eu, a Pri e o Pietro. Só o Pietro. Tá. E o eu Brian trouxe outro filho porque a irmã da Pri acabou vindo comigo. E ela tinha 18 anos. Então foi uma filha. É. Mas era mais velha, mais fácil. Tá. Né? O Pietro foi a criança mesmo que veio. E aí, qual foi o perrengue chegando aqui? O perrengue é aquela história, né? Você chega num lugar que você não conhece nada. Você conhece ele como turista. O dia a dia, ele é bem diferente, né? Acho que assim, todo mundo já contou essa história, ela se repete. Mas o grande problema é assim, uma língua nova, regras de trânsito nova, assim, tudo muda, né? Tem coisas muito boas que você fala, putz, quem dera se no Brasil fosse assim. Agora, tem outras coisas também que complicam demais. Por exemplo? Eu acho que a língua é a principal. A língua, assim, é você chegar num lugar e não conseguir se expressar. Por mais que você fale, tem coisas que não saem. Vou pular na etapa do Brian. Eu me adaptei muito rápido. A Pri demorou, mas eu me adaptei muito rápido. Isso era meu sonho. Mas no dia que o Brian, que estourou a bolsa, que nós fomos para a maternidade aqui, que nós chegamos na maternidade, a Pri com contração. Ela chegou com 7 dedos de dilatação, então já estava naquele, Sim. né?
E aquele desespero. E a mulher da triagem falando comigo, tal, eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não entendi uma palavra, o inglês sumiu. E aí, assim, peço uma tradutora, mas, então, assim, eu acho que hoje, assim, para mim, a língua é o principal. Porque ainda hoje, eu entendo, assim, que mesmo 10 anos depois, algumas oportunidades, elas se perdem por falta da língua. E eu tenho essa coisa, assim, que é o CDO, ele é em português, só que ele vive aqui. Então, para eu fechar parcerias, por um exemplo, é muito difícil. Porque as empresas americanas não entendem o que eu falo. E as empresas brasileiras, eu moro aqui. Então, sabe? Então, eu vivo assim. Então, por isso que eu acho que, para mim, o idioma é o ponto principal. Tá. E o que você achou bom? Que você estava falando, tem coisas que não são tão boas, que são mais difíceis, daí você falou coisas boas. O que você acha tão bom? Olha, coisas simples, que é ligar numa empresa de eletricidade e combinar um horário e a pessoa tá lá no horário combinado para resolver seu problema. Sabe, você fala, preciso ligar uma luz, 2 horas depois a luz está ligada, a internet está funcionando. São coisas que no Brasil, né, a gente sente muito, né? Você fica o dia inteiro esperando e aí o técnico não aparece. Então, são pequenas coisas, ou até entrar numa farmácia e bem-vindo, né? Um bem-vindo pode mudar seu dia. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a cultura americana ela é sensacional. Você sente falta de muita coisa do Brasil? Sinto. Por exemplo, comida não, né? Comida... Você sente? Sim. De Copenhague você não vai mais sentir falta, porque a Copenhague USA entrega nos Estados Unidos todo e mandou entregar essa caixinha pra você. Obrigado. Se deu mal, Priscila? Você tá aí no Brasil? Se deu mal. Já era, não vai nem chegar, né? Não vai chegar em nenhum lugar, ele vai comer tudo aqui no escritório mesmo. Se ela ver esse podcast antes, ela vai comprar lá e me mandar foto só pra sacanear. Obrigado. Ô, Diego. Mas comida, sim, é uma coisa que eu sinto. Bastante. Mas tem bastante coisa aqui. Hoje tem. Aqui no mall mesmo, onde a gente tá gravando, né? Que o Diego já vai explicar o que é esse lugar onde a gente tá gravando aqui, que eu agradeço publicamente receber a gente aqui. É um prazer ter vocês aqui. Mas aqui nesse mall, né, nesse shoppingzinho, tem uma praça de alimentação com um monte de coisa brasileira. Então, até hoje... prensado, sanduíche... o hot dog prensado da Silvio Romero. A base dela é Silvio Romero em São Paulo. Então Poxa vida. Então, mas hoje, há 10 anos atrás, assim, parece pouco há 10 anos atrás, né? E quando a gente fala 2013, mas assim, eu mudei sem nenhuma informação. Não existia a internet que existe hoje. E as pessoas que moravam aqui, elas tinham medo de deixar pública a informação. Sim. Então, assim, eu tive, por exemplo, a ajuda de uma pastora que me ajudou com os primeiros passos e sou totalmente grato a eles por tudo. Mas, assim, algumas informações se perderam no caminho. Então, assim, mudar com o visto de turista foi uma das piores coisas que eu fiz na vida. E, não, é normal. Não é Todo mundo faz, não é assim. Normal, não, pelo contrário. Sim, é uma coisa que eu falo para todos os cantos, que se pudesse fazer diferente, visto seria uma das coisas. Porque te deu muita dor de cabeça, isso? O problema é que quando você chega, assim, vou dar o meu exemplo que era sonho. Eu não fugi do Brasil, como muita gente hoje quer sair do Brasil por N situações. Sim, questões políticas ou segurança, enfim. Eu saí porque eu sonhava morar fora. Tá. Minha única experiência de exterior era Londres e Estados Unidos. E eu era apaixonado pelos Estados Unidos, pelo acesso à tecnologia, por N coisas que os Estados Unidos sempre me cativou. E aí Orlando, a paixão com a Disney, né? Aí vai fazer todo sentido coisas de Orlando, mas a paixão com a Disney era o lugar que eu conhecia dos Estados Unidos. Tá. Então, legal, vamos para Orlando. Que você já tinha na época coisas da Disney? Eu chamava Coisas da Disney, era uma página do Facebook que era um hobby. Você não tinha vindo pra cá ainda? Eu tinha vindo 3 vezes. Você já tinha. Coisas da Disney não era só... Não, a primeira vez que eu vim foi em 2008, de lua de mel. Tá. Quando eu voltei, eu sempre fui de social media, aí eu criei uma página no Facebook que eu ficava compartilhando as minhas fotos. Tá. Porque no Brasil eu trabalhava com social media em empresas, mas o meu hobby era fotografia. Então eu ficava postando essas fotos. Aí eu criei Coisas da Disney.
Então, e aí 2013, quando nós mudamos, aí o Coisas da Disney virou Coisas de Orlando. Porque quando a gente tá no Brasil, muitas vezes a gente fala assim, eu vou pra Disney. Eu vou pra Disney, exatamente. Né? Só que quando eu cheguei aqui, também não tinha essa noção de que os parques da Universal são concorrentes dos parques da Disney, Exato. que são concorrentes do SeaWorld, enfim. E Orlando, ele não... Né, não é só a Disney. Na hora que você chega e fala, uau... Tem tanta coisa. Na hora que você vai pra... Né, Orlando já é maravilhoso. Na hora que você expande pra Flórida, Sim. aí você, assim, a Disney é um ponto dentro de um universo maravilhoso, né? Com certeza. Aí você criou Coisas de Orlando. Coisas de Orlando. Daqui a pouco a gente tem que explicar o que é esse lugar aqui, não, tá? Conta Mas isso. aí o Coisas de Orlando era pra ajudar o turista. O Coisas de Orlando, qual que era a minha ideia? Eu vim com um contrato do Brasil, né? E da última empresa, eu falei, olha, eu já estava trabalhando meio home office. Falei, posso ficar full time home office e eu vou mudar. Tô com esse problema, que era o Pietro. Então eu preciso de 6 meses para me adaptar e tal. A minha chefe, que estava muito tempo com ela falou, não, beleza, tá ok, te banco 6 meses para você trabalhar por home office. E aí foi quando nós mudamos. E aí voltando pro gancho você fica 6 meses aqui, você gosta da brincadeira. Não tem como. E aí é onde entra a questão do visto. Porque, legal, gostei, só que meu visto vale 6 meses. Como é que eu fico? Aí fomos pro estudante, que é, né, o que acontece com todo mundo. Só que a estudante você tá preso. Porque você não pode sair. Você não está ilegal. Não pode trabalhar. Mas você não pode mudar de status. Você não pode trabalhar. E aí foi esse o ponto. Eu não podia trabalhar e eu não podia sair. Putz. E aí eu criei o Coisas de Orlando, que o meu trabalho era todo baseado em Brasil. Então eu usava a cidade para criar material. Sim. Só que toda a minha parte como empresa funcionava Brasil. Então todas as minhas parcerias eram Brasil. Ah, sim, porque Então, você não podia trabalhar então aqui. meio que assim, eu não, em nenhum Você não momento podia ter nem renda aqui. não podia. E aí eu não queria em nenhum momento infringir nenhuma regra, né? Você sabe, né, o problema que isso pode gerar no futuro. Então eu criei tudo via Brasil. E aí, lógico, e aí vem os perrengues do Brasil, que é o dólar, mudei a 2,16, em um ano o dólar estava 4,50. Então, o meu planejamento financeiro mais aquela história. Era a maneira de eu ficar legal, não criar nenhum problema futuro para mim. E aí vem o perrengue do como é que eu vou descobrir qual é o meu visto. Né? O que eu vou fazer para ficar, para eu continuar. E aí é quando você realmente entra em imersão, né? Na questão de visto, advogado, imigração. Aí você acha que chega de verdade nos Estados Unidos, né? Mas quer dizer, então se você pudesse voltar atrás, uma coisa que você teria feito teria sido vir com tudo já resolvido com relação a visto. Eu sempre falo que para você mudar de país, você tem que ter planejamento, coragem e visto. Sim. Se não tiver visto, não adianta, porque você constrói tudo em cima de uma areia movediça ali. Assim, sempre que eu falo, quando a gente fala sobre residência, ficar ilegal nunca pode ser uma opção para a pessoa. Por mais que você fale, não, eu não quero mais voltar para o Brasil. Mas não é assim. Você vai estar sempre devendo alguma coisa. Se você está na estrada e você vê uma polícia, qual vai ser a sua reação? Não, pânico, então, não vale a pena. Não, você não pode sair daqui, é horrível. Você enfim. fecha tantas portas. Um dos casos foi esse. A gente estava como estudante já e eu recebi um convite da Disney para fazer um Disney Cruise, com tudo pago. Eu não pude ir. E aí porque não me deu, eu podia ir e aí no seu lugar. Você imagina a Disney e você falando, então eu não posso ir porque eu não posso sair do país. Nossa. Né? Entendeu? É o tipo da coisa que assim, eu vivi. Mas... Não, mas é legal você contar, porque muita gente não conta, passa por cima das histórias, assim. O CDO é literalmente um livro aberto. Mas é legal, porque você está mostrando a realidade para outras pessoas. Sim. E tem muita gente que está assistindo a gente agora que está lá, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou assim mesmo, eu vou como turista, eu vou como estudante, lá eu dou um jeito. Eu não faria isso. Pois então assim, tem tanta possibilidade. Marca uma reunião com um advogado de imigração e conversa com ele, porque ele vai abrir seus olhos com relação a coisas que você às vezes nem imagina. Tem tanto mesmo. visto, né? Isso mesmo. Eu entrei no processo, assim, eu tive uma empresa que me prometeu que me contrataria e faria o processo por mim, acabou não acontecendo.
E aí, numa madrugada, eu falei, Pri, vai dormir. E eu li o site da imigração de A a Z. Assim, todos os vistos. Passei por todos. E aí, a gente acredita muito em Deus. E assim, teve um visto que ele se destacou. Eu falei, é isso. Só que assim, o primeiro ponto era acreditar que aquele visto era para mim. Porque, né, era um Você tem que construir uma narrativa, né? E era um visto muito além do que eu me considero, assim, eu me considerava, né? E aí eu falei, Pri, ó, eu acho que esse é o visto, mas eu não sei como, não sei, né? E aí eu fui conversar com os advogados, quase todos me desencorajaram, mas eu tinha muito certo que era aquele. E aí eu falei assim, se eu achar um advogado que assina, eu tenho certeza que esse visto vai ser aprovado. Só que aí depois que eu achei um advogado que ele me escutou, porque é o EB1, né? Que é o visto com habilidades extraordinárias e tudo mais. E aí ele falou, não, legal, por que você acha isso? Por causa do canal? O canal não vai te legalizar pra nada. Eu falei, não, aí eu mostrei a minha carreira de Brasil. Ela falou, opa, peraí, aqui tem um Diego que interessa muito pros Estados Unidos. E aí foi quando eu consegui entrar num processo, mas eu já estava nos 45 do segundo tempo. Eita. A gente recebeu a carta de aplicação, né, o formulário, recebemos a sua aplicação por Green Card uma semana antes de acabar o curso da Pri. Que ela já tinha estendido pro TOEFL, né? Então ela já estava no além. Então, assim, foi super em cima, mas deu certo. Deu tudo certo. Mas é legal que você tem essa história de vida e está compartilhando. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo, que às vezes pensa que é muito fácil. Eu conheço um monte de gente que é legal. Não é, gente. Não vai nessa, não. Tenta vir da maneira correta. E, de novo, se você se planejar... Eu conheço tantos casos, né? Teve gente... A própria Nívia Estel mudou para cá. Ela aplicou, fez tudo direitinho, esperou o processo no Brasil, já mudou pra cá com o Green Card. Hoje é o que eu falo pra todo mundo. Eu faria isso também. Eu faria isso. Hoje seria a minha forma de mudar. Pois é. Então, assim, vai se orientar, conversar com quem entende do assunto pra você vir da melhor maneira. Você tá trazendo sua família, principalmente, né? Com filhos, com tudo. A gente não brinca com esse tipo de coisa, então... Tenta fazer da maneira mais correta. E outra, quando a gente começa do jeito errado, a gente atrapalha o processo lá no futuro, né? Então, tenta não começar sempre do jeito certo. Bom, aí você conseguiu o Green Card, tudo certo, CDO bombando, você sempre compartilhando. Eu sempre vejo o CDO como sendo um canal de comunicação que ajuda quem quer saber das novidades daqui. A ideia a gente... O canal começou naquela... Vou mudar para os Estados Unidos. Quem quiser me acompanhar a mudança, me segue. Foi mais ou menos isso. Eu nunca imaginei ser um influenciador, nada disso. E o Coisas de Orlando é uma marca justamente porque era assim, eu quero criar um site, um blog... para falar das coisas de Orlando. Mas não lá com essa pretensão. Não, de tipo, não, vou tá lá e eu vou colocar o meu rosto. Nunca foi o meu objetivo. E foi até o começo da nossa conversa. O Diego falou que tá tímido. Pra mim é muito difícil gravar, porque assim, liga a câmera parece que é uma arma apontada. E mesmo eu não tá com a aparecendo, minha câmera... tá? Não tá aparecendo nada disso. Eu acostumei. Mas aí qual que foi o nosso objetivo esse? Quando nós mudamos, eu falei assim, poxa, a fanpage poderia virar um grupo, onde eu pego ali alguns aficionados por Disney. A minha meta inicial era 500 pessoas dentro de um grupo. O Orkut estava morrendo e o Facebook estava começando a bombar no Brasil. Eu peguei a ferramenta de grupos, que ninguém usava. Sim. Falei, eu vou criar um grupo de alguns aficionados por Disney e vou ver o que eles querem saber. Aí eu vou lá no blog, escrevo a matéria e fiz o meu laboratório. Essa era a minha ideia. Em 2 meses tinham 2.000 pessoas. Aí eu falei, caramba, como é que modera 2.000 pessoas? Porque era todo mundo, né? Não, porque isso, porque aquilo. Perguntando coisa. E aí o outro que começa, não concordo com você. Aí começa então assim, né? E o Facebook há 10 anos atrás, ele era aprovar, excluir e deletar. Não existia ferramenta como é hoje. Então, era um desafio. A Pri olhou pra minha cara e falou, não dá pra moderar tanta gente assim. Não vai rolar. Falei, Pri, eu acredito nisso aqui, isso aqui tem alguma coisa que eu...
Aí de 2 pulou para 4, de 4 pulou para 8. Aí quando viu, tinha 10 mil pessoas num grupo falando sobre Disney, sobre Orlando. Aí eu falei, Pri, eu preciso da ajuda. Aí peguei primo, prima e saí adicionando como moderador para existir um controle Sim. dentro, né, do... Só que isso virou algo assim, que as pessoas se apaixonaram. Então era Coisas de Orlando, foi uma moderadora que criou o CDO, que começou a chamar de CDO. O hashtag Roxo de Amor foi um seguidor que criou. Hashtag Team CDO foi outro seguidor que criou. Então, assim, a própria comunidade desenvolveu o grupo. Que legal! Então foi uma coisa natural. Aí teve um caso específico que, numa madrugada, aí eu vou usar o estagiário, mas desculpa, mas o estagiário da Gol errou no orçamento, na cotação do dólar. E ao invés do dólar estar 2,22, entrou 0,22. E alguém no grupo, na madrugada, procurando passagem, viu. Quando eu acordei, tinha 5 mil pessoas para aprovar. Porque o grupo hoje ele tem 415 mil pessoas. Todos os perfis foram aprovados manualmente por alguém. Uhum. Normalmente por mim ou pela Priscila. Porque não entra criança, não entra empresa, não entra perfil fake, são perfis de verdade. E aí eu falei, 5, o que aconteceu? E aí começou, não, porque não sei o que. E aí esse negócio da Gol viralizou dentro do grupo. Muita gente viajou com 200, 300 reais, minha sogra foi uma delas. E assim, a Gol honrou todas as passagens compradas, mas o CDO foi um dos culpados por ter vendido mais. E aí dali, aí foi 15, 30 e aí foi. Que loucura! Então assim, aí, lógico, hoje existem outras ferramentas, outras mídias, mas a comunidade do Facebook ela ainda é muito forte. E você continua com esse objetivo de ajudar a ajudar as pessoas. Tanto que a gente está nesse lugar que é um Welcoming Center. Eu achei lindo isso. O que é isso? O que é isso que você tem aqui com a Nômade, que é onde a gente está gravando? Isso. O Welcome Center é um centro de visitantes para brasileiros. Um ano antes da pandemia, o CDO abriu um sozinho, que era 3 lojas aqui pro lado, que é onde é a loja do Orlando City. Nós abrimos, que era literalmente para as pessoas entrarem dentro do grupo. Tá. Elas entrarem no CDO. Como o grupo cresceu e as outras redes cresceram, eu não dou conta de responder todo mundo. E às vezes é assim, minha filha tá com febre, preciso levar ela num hospital. Eu vou ver 3 dias depois. E não é por mal, é porque eu não vi. Não dá, E aí eu falei, cara, eu preciso ter um lugar onde as pessoas possam recorrer e falem o idioma dela. Que é, né, é o que a gente começou a conversa, que é o meu maior calo. E aí surgiu isso, eu consegui parceiros, né, patrocinadores, e nós abrimos o Lounge CDO. 1 ano depois, veio a pandemia, nós fechamos. Na volta agora, o Lucas, que é CEO da Nômade, falou, olha, eu sei que você tinha um projeto assim, 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 topa reabrir junto com a Nômade? Falei, poxa, mas para ontem, né? Porque só pela minha força vai demorar. E aí esse é o espaço, hoje, um espaço muito mais completo, além da parte da Nômade, que tem o atendimento para qualquer problema, abertura de conta, tem um caixa que saca gratuito, tem serviços, passa aqui para pegar uma água, para tomar um café. Tem a parte do CDO e tem os serviços compartilhados, que é a pessoa veio para cá, vai fazer o check-out mais cedo e o voo é à noite. Ela vem para cá, fica o dia aqui com a gente, as malas ficam guardadas aqui de graça. Que legal. Para ficar protegida. Se só quiser deixar a mala, ir passear e voltar para pegar a mala, também não custa nada. A gente tem balança para pesar mala, tem serviço de locação de carrinho de bebê e cadeirinha scooter. Então, assim, a gente começou a ampliar, porque uma das coisas que as pessoas pediam no primeiro é, legal, tô aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso comprar? O que eu posso alugar? Porque tem a confiança de ser CDO. Claro. E hoje, com a Nômade, a confiança dobrou, né? Porque é um canal muito antigo com uma empresa muito grande. Então, as pessoas elas se sentem muito confortáveis aqui. Não, o Lounge é uma graça. Enquanto você estava falando, a gente estava cobrindo com imagens do Lounge, que a Maurício e a Rebeca produziram. E, né, gente?
A gente vai falar, isso aí. Nossa, animação. É que eu tô dando um toque, que eles já produziram, só que não. Mas eles vão produzir, vão cobrir essas imagens. Aí pra mostrar que o lounge é super completo, é mesmo, muito confortável, tá sempre cheio. Sempre que eu tô aqui, né? É a segunda vez que eu venho gravar, a gente grava de 4 em 4 episódios. Segunda vez que eu venho gravar e que eu vejo mesmo gente ali, batendo o papo, dia inteiro, perguntando. a gente Muito bom. tem hoje, faz 6 meses que nós abrimos. Hoje passa uma média de 50 a 100 famílias por dia. Que legal, tudo isso. Então, assim, lógico, tem as altas, mas na alta, agora vai entrar alta pra gente mesmo, eu acho que vai ser uma loucura. Que legal. Mas passa muita gente aqui, fica o convite para você Lógico. que precisa, não precisa ser nômade, não precisa ser CDO. Esse espaço é um welcome center para brasileiros em Orlando com o objetivo de te ajudar. Se você teve uma multa, não sabe o que fazer, você precisa ir para um hospital, você precisa bater um papo, a gente está aqui para isso. Muito legal a ideia. E isso já é um desdobramento de lá do início, mas tem mais coisa para frente ainda. Tem a nossa ideia. Nossa ideia não, né? É super nova. A gente vai fazer 10 anos esse ano, dia 15 de outubro. Vamos fazer 10 anos de Estados Unidos, agora dia 5 de julho. Né? A minha independência foi sair do dia 4 de julho, cheguei aqui dia 5. Não foi nada proposital, mas a gente vai fazer 10 anos e a gente está indo para a linha de ter a CDO Travel, que aí não só pensar em serviço, mas poder oferecer produtos e experiências diferentes. Produtos você já vende algumas coisas aqui no lounge. Produtos a gente tem os nossos próprios. Sim. Então a gente tem a mochila perfeita, não sei se você já Sim, viu. muito legal. Foi um produto que nós projetamos. Que é a mochila perfeita para você ir no parque. Pro parque, isso. A Pri, eu vou usar o discurso dela assim, depois de mais de 1000 visitas no parque, nós projetamos a nossa mochila. Sim. E aí a ideia era justamente essa de qual que é a mochila perfeita para ir pro parque. Então ela tem a parte de cooler, a parte térmica, tem já o cabinho da bateria externa do lado de fora. Que legal. Tem lugar para colocar o passaporte aqui nas costas e ninguém ter acesso, lugar para ticket. Então ela é toda pensada, só que assim, virou uma febre e a gente tá mandando algumas pro Brasil, porque o pessoal quer usar lá. Então, assim, a mochila perfeita pro parque, ela já tá ganhando novos lugares. Novas funções. A gente tem outros produtos que a gente tá pensando. E a Travel vem com produtos de viagem ou experiências de viagem. Por que eu tô com essa questão da experiência? Porque assim, todo mundo vende tudo. Se eu plugar uma pacote de viagem todo mundo tem. E colocar lá para as pessoas. Ó a mochila chegando, minha gente. Obrigada, Rebeca. A mochila é uma graça. Ela vem aqui, tá o carregadorzinho, ó, parte térmica. A parte térmica é muito boa. Os bolsos são grandes para não cair. E aqui, ó, já pensando nessa nova fase pós-pandemia, ó. Isso. Aqui tem a abertura para um lenço umedecido, um álcool em gel fica sempre na mão. Que joia. Aí tem a alça para mala de mão, passaporte aqui para ficar nas costas, ticket físico, um porta-pipoca, você prende aqui. Muito tá, bom. Ela é cheia das funções. Que legal. Parabéns pela ideia, que é muito legal. A gente literalmente projetou mesmo a mochila. Pronto, já vai decorar aqui. A nossa tá combinando até com a logo. Ô, Diego, enfim, então agora vocês querem ampliar essa cartela de negócios. Isso. E de produtos e de negócios também. E então, de negócios. Então, essa agência que vocês estão criando... Por exemplo, qual é o problema? As pessoas, elas compram a passar. É a minha maior... Vou voltar na Nômade só para explicar a evolução. Tá. A Nômade, além dela ser um parceiro que fisicamente ela tá junta comigo, ela me resolveu um grande problema. Como vocês viram no cartão aqui, ó, ele não tem nem o por aproximação. Eu sou cliente Nômade desde a abertura da Nômade, antes de qualquer parceria. E o que a Nômade me resolve? O dinheiro está virtualmente, ela está numa conta digital. Qual que era um dos meus maiores problemas? Fui roubado no outlet, perdi minha mochila, perdi meu... Esqueci o nome. A doleira. Perdi.
Aí a pessoa tinha perdido o dinheiro e perdido o documento. E aí, para eu ajudar, ficava praticamente impossível, né? A gente ajudava da maneira... Eu já cheguei a chamar Uber. Ó, pega o Uber e vai até tal lugar que alguém vai te ajudar lá. Mas fica muito difícil. Agora, se a pessoa, por um acaso, ela acontecer isso, o dinheiro dela tá no celular. Porque normalmente o celular dela tá no bolso. E mesmo que ela não tá com o celular, ela resolve com... Ela loga no meu e tem acesso ao cartão dela. Então, ela me resolveu um problema de segurança. Que legal. Não só de comprar dólar mais barato, mas de segurança. E a questão do documento, a pessoa ia para Miami. Agora não, nós temos o consulado em Orlando. Então, assim, o meu maior problema foi resolvido com duas coisas muito simples. E a agência é nessa linha. Por exemplo, poxa, vou alugar um carrinho de bebê. Nada como chegar aqui, tá um carrinho novo, limpo, sabe? Tudo bonitinho, com um pegador do CDO, com uma bagzinha para você botar. É essa a diferença que a gente quer fazer na vida das pessoas. Tá. E a agência já é um projeto para agora, 2023. O carrinho já funciona, a scooter já funciona, a CDO Travel, é cdo.travel o endereço, já está no ar. Hoje tem a parte de locação, tem uma hospedagem, que é uma experiência... A pessoa vai chegar num lugar onde ela vai ter atendimento em português, ela vai ter um Welcome Kit CDO, ela tem uma balança para pesar mala lá também. Então, tem várias coisas que a gente fechou com o hotel e vamos para outras linhas como essa. Então, por exemplo, vamos falar de NBA. Legal, vender o ticket de NBA. De novo, eu posso vender. Só que eu já tive a experiência de fazer um camarote CDO. De fazer o camarote. Pensei que você estava pensando em levar as pessoas da quadra. Nós somos o primeiro canal. Eu gosto um pouco dessa coisa de ser o primeiro. Eu gosto de ir além do que as pessoas estão pensando. Não é só por ser o primeiro. É que eu gosto de pensar diferente. Nós fizemos uma conversa com o Orlando Magic. E aí nós fechamos um camarote há 3 anos atrás, quando o Magic foi para os playoffs. E aí você paga na frente, né? Então, assim, nós pagamos e nós fizemos uma experiência de camarote. Cara, quem foi ficou maravilhado. E depois fomos para a quadra, tirar foto com as cheerleaders ou cortar um pedaço. Então, é isso que eu quero fazer. É trazer algo novo. Além do que todo mundo está acostumado a fazer, que é vir aqui... As injeções que eu te peço em Florida Cup. Entrar com criança no campo. É entregar algo a mais. Sim. Sabe? Se for para fazer o mesmo, eu tenho parceiros. Sim. E esses parceiros são muito bons. Certo. Os parceiros do CDO são parceiros de 8, 9 anos. Que nós não mudamos. Então, são muito bons. Mas eu quero ir um pouco além, sabe? Assim, apresentar uma experiência que a pessoa nem sabia que existia. Tá. Uma das coisas que eu tô doido para fazer, eu não fiz, mas que eu quero que as pessoas saibam é meia hora daqui você pode mergulhar com os manatis. É muito legal. Não fui ainda também. Entendeu? Tô louca pra ir. Eu tô doido pra ir. Mas me falaram que é no frio. Que não é pra ir agora. É no frio? Me disseram que é melhor. Então, mas é o tipo da coisa que a gente fica preso aqui. Mas... Não, e Orlando, eu falo pra todo mundo, é muito além de parque. Parque é muito legal, eu adoro. Sim. Mas tem tanta coisa. Tem uma parte de natureza que é incrível. As praias são incríveis, é tudo pertinho. Ou seja, tem muita coisa para se fazer aqui. Ô, Diego, você estava falando, né, dos perrengues e de várias coisas que você viveu aqui desde que você chegou e tal. Mas Orlando e região era o que você imaginava? Porque você falou, não, como morador não, porque você vinha como turista em qualquer lugar, né? Eu, adolescente, fui muito. Meu pai ouviu muitas vezes eu dizer, fui para aquela praia, conheci um monte de gente e tal, eu quero morar lá, eu quero largar tudo. Várias vezes eu falei, né? E então acho que todo mundo faz isso. E aí meu pai falava, não, morar não é a mesma coisa que passear e tal. Tanto que quando a gente decidiu mudar, a gente fez umas experiências. A gente veio, foi visitar a gente que morava aqui, foi visitar a escola, fiquei mais tempo do que um turista normal e tal. Mas quando eu vim pra cá, eu falei, era isso aqui que eu queria mesmo. Eu encontrei o que eu queria. E você? Eu, sim. A Pri também. Depois de um tempo, mas a Pri também. Eu falo que, assim, Orlando, ela é desconexa dos Estados Unidos. A minha é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que, assim, Orlando é desconexa. Né? A Flórida como um todo. É a parte. Ela é a parte. A gente não participa do inverno, tem várias coisas que, né?
Tinha um pastor de uma igreja que eu ia aqui que ele falava que a Flórida é o estado brasileiro que deu certo. É isso. É mais ou menos isso. É. O clima, tudo ajuda. Eu fui para Nova York, me apaixonei por Nova York, porque eu trabalhei 15 anos na Paulista. Então, Nova York, quando que eu pisei, parecia que eu tinha me dado uma injeção de gasolina. Aquela loucura que a gente não tem aqui. Eu gostei e gosto muito da Califórnia. Pelas possibilidades que a Califórnia como um todo... Principalmente na área de tecnologia que você gosta. Só que pra morar, eu ainda acho que Orlando, pra mim, é viver no mundo encantado da Disney. Eu acordo, a grama tá bonitinha, os passarinhos estão cantando, que não é o que acontece no resto dos Estados Unidos. Então, pra mim, sim, eu não me vejo morando fora de Orlando. Não me vejo nem na Flórida, me vejo em Orlando mesmo. Miami não é uma opção, não seria nunca uma opção para morar, não é um lugar que me atrai. E eu acho que assim, gostaria de passar temporadas em alguns outros lugares para viver mais da cultura. Mas é difícil, né? Ainda mais tendo esse espaço, tendo um canal chamado Coisas de Orlando, cada vez mais a raiz está afincada. Com certeza. Com certeza. Mas eu assim, tenho experiências... eu falo que para as pessoas que pensam em mudar, beleza, você tá com aquele foco Orlando, Disney. Mas, pô, você trabalha com tecnologia, dá uma olhada na Califórnia, sabe? Ali, São Francisco. Você vai ter uma experiência tão maravilhosa quanto... E o campo bem maior. O campo bem né? maior. Eu lembro, tinha um amigo meu que morou um tempo lá, ele falou, cara, o legal da Califórnia... Você está numa Starbucks trabalhando e do seu lado pode estar o próximo CEO de uma empresa que vai valer bilhões. Não que não aconteça isso com Orlando, mas Orlando é mais... Sim. Orlando tem uma passagem de gente muito grande. Sim. Então é uma... Parece que as pessoas, assim, elas criam raízes, mas elas trocam muito fácil, né? Toda hora tem alguém mudando de casa. Não é aquela coisa que você morou na Moca e você morre na Moca, né? Aqui não. É diferente. Lá, eu acho que em outros lugares tem isso. Agora, e os seus filhos aqui? Super adaptados. Quer dizer, um nasceu aqui, então tudo bem. Sim. Né? Mas o que não nasceu veio com quantos anos? 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Então, quer dizer, mais americano que tudo. O Pietro, ele é brasileiro, o Brian é americano. O Pietro ele é brasileiro, de torcer pro Brasil na Copa. E o Brian é americano de torcer pros Estados Unidos na Copa. Ah, é? Amam sai o treta Brasil. em casa daí? Não sai treta, mas assim, é impressionante como tá no sangue. E não é algo não que é a uma gente coisa que estimula. vocês... Não é. Mas ele queria a camiseta dos Estados Unidos, porque é o meu país. E você fala, cara, mas é o dia inteiro falando português, mas é o país dele. Entendi. Super adaptados. O idioma deles é o inglês, não tem como, né? A gente em casa só fala português. O Pietro escreve em português e lê. A gente tem feito um bom trabalho com ele. O Brian nós estamos tentando, mas assim, né? É o segundo filho, não sabe como é que é. Mas o Pietro estimula o Brian também, a gente pede ajuda dele. E em casa, de vez em quando, você vê eles brincando em inglês. Mas a gente tenta fazer com que eles brinquem em português também. Sim. Agora, quando junta com as crianças da escola, é impossível. Aí não tem jeito. Eles falam inglês o dia inteiro, né? Quer dizer, não com a gente, mas eles na escola. Mas super adaptados. Que bom. E todas as crianças que eu conheci que vieram, assim, é muito rápida a adaptação. Criança pega muito fácil. Não, o Jacaré sentou aqui e falou isso. Ele falou, todo mundo fica, porque meu filho, eu não vou, porque meu filho... Seu filho é o Seu de filho menos. é menor, é. É o menor dos problemas. O que eu acho, para quem tá pensando em mudar, você só precisa colocar o filho no processo de mudança. Ele fazer parte, porque o Pietro não sentiu muito, porque ele era muito pequeno. Mas se ele fosse um pouquinho mais velho, ele deveria participar do processo, das decisões. As crianças precisam estar envolvidas na mudança. Muitos pais não colocam porque, ele precisa estar. Porque se a criança se adaptar, a adaptação dos pais também vai ser muito mais fácil. Não, eu acho que faz parte do que você está vivendo e a criança tem que viver aquilo junto. Eu também acho. A minha mais velha veio com 5 anos, a mais nova com 3. A mais velha que veio com 5... As duas a gente já colocou no inglês, quando a gente já se ligou que a gente ia vir mesmo, que era real, que a gente estava com um plano muito prestes a acontecer. A gente reforçou as aulas de inglês.
não acho que ajudou tanto no começo, para te falar bem a verdade, porque eu acho que o inglês é outro, né? E a gente chega aqui e descobre que não fala coisa nenhuma. E, coitadas das professoras, não é que as professoras, mas é que é muito pouco pro dia a dia, né? Mas aí pelo menos elas sabiam pedir para ir no banheiro, pra ligar para minha mãe, tô com dor de cabeça, tô com fome, tô com sede, essas coisas elas sabiam falar. Então acho que se viraram. Mas eu acho que tudo, né? Entender que você não tá vindo de férias, entender que é um processo que todo mundo tá se adaptando junto, né? Que é complicado para todo mundo, que não é fácil. Não, nem um pouco. Você mudar mais velho, uma coisa é você mudar solteiro, né? Ou mesmo casal. Ou mesmo só o casal. Só assim, legal, é a gente com um mochilão nas costas. Agora, com criança, é outra coisa. Você veio com reserva financeira? Você fez uma reserva? Eu vim com reserva, vim com um contrato vigente, então eu tinha um salário. Ótimo. E mais uma dica importante. E a minha reserva... Pela época, o dólar, eu tinha uma reserva, não era uma reserva, mas era uma reserva que me sustentava por um tempo. Sim. Aí o dólar subiu, disparou, aí o dólar sua subiu, reserva... E eu perdi o contrato. Então foi, né, aquela coisa do... Eu tive um mês de perrengue. Assim, teve um mês que a gente bem que foi o mês dos $260, alguma coisa assim, que a história foi um mês bem difícil, que foi bem nessa transição. E aí, logo depois, assim, a gente começou a encontrar uns caminhos pro CDO funcionar. E, de novo, né? A gente teve esse perrengue porque a gente não podia bater na porta e procurar emprego. Eu tinha que fazer alguma coisa virtualmente que eu não infringisse a regra. Então, tivemos perrengues por mau planejamento, de um planejamento que eu não sabia, mas foi um mau planejamento. Se, por exemplo, você vem com o documento... acabou a reserva, beleza. Ou CDO, tem uma vaga de emprego aí? Lógico. O Nômade, E tá cheio de emprego. Não, isso... Né? Assim, tem. Vai ter empregos que te pagam mais e menos, mas emprego tem. Você não vai passar fome. Exato. Só que se você tiver documento, se você não tiver documento, exatamente. Tem essa e outras milhares de questões que a gente sempre fala que precisa do documento, gente. E, de novo, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Tem tanta quantidade de visto que há de ter um para você. Vai conversar com um advogado de imigração. Acho que o segredo é a paciência de procurar. Porque quando a gente quer mudar, a gente tá ansioso. Não, você quer mudar semana que vem. Mas eu tenho um advogado que fala isso e é muito real. Que é quase que o período da gestação de um filho, o tempo que demora. E não é à toa. Porque nesse período, nesses 9 meses, 1 ano, é o tempo que você tá trabalhando sua cabeça, tá vendo documentação, né? E você precisa gerir esse processo. Não, e você gerindo esse processo, por exemplo, do Brasil... Muito mais fácil. Você tá com o seu emprego, Exato. Você tá com a sua vida, você tem sua família... Você não tá com $260 no bolso sem saber o que vai acontecer. Que deu tudo errado, sua vida continua ali. Exatamente. Agora, aqui, deu tudo errado. E aí? Você pensou alguma vez em ir embora? Eu não. A Pri pensou? A Pri pensou muitas. Pensou? Muito. E chegava e falava pra você, Diego, eu vou embora. Eu brinco que eu me adaptei no primeiro dia. E realmente, porque eu cheguei na casa que eu tinha alugado, ela existia. A pessoa que me alugou a casa... me pegou de carro, eu abri conta no banco, liguei a luz, liguei a água e liguei a internet. Tudo no primeiro dia. Maravilhoso. E uma semana depois eu tava com o meu carro comprado. Aí eu falei, cara, tô em casa. A Pri não. A Pri, ela se adaptou 7 anos depois. Oi! 7 anos. Quando a gente viajou, depois do que a gente recebeu o green card, nós viajamos uma primeira vez pro Brasil... Voltamos na segunda ida, que a gente com um tempo maior, que aí nós nos programamos para ir, passar o Natal. Na hora que ela entrou no avião de volta, ela sentou eu lembro da cena, assim, eu estava na outra fileira, as crianças, ela sentou na cadeira, virou para mim e falou assim, que bom que eu tô voltando para casa, sabe? Naquela de tipo, foi difícil, tá. Aí eu falei, caraca, finalmente, né? Ela tá... Mas foram 7 anos. Caramba. Isso. Mas ela sente falta do quê? O que ela te disse? Que ela sentia, né? Ela sentia muita falta da família. A família era o que pesava para ela. Eu sinto falta da família, mas eu sempre já fui mais descolado. Ela não, era aquela família de estar junto. Aí o vô que já era mais velho, então tinha... O pai dela não aceitou muito a mudança na época, porque, assim,
pai era ficcionado pelo Pietro, né? Era o neto. Aí, pô, vocês estão tirando o neto da minha convivência. Então pesava... Sim. Não é fácil. Ela tinha uma carreira no Brasil muito forte. O CDO, assim, hoje ela faz parte, mas o CDO era meu, né? Era uma coisa da sua cabeça. Um negócio que, assim, vou criar aqui um canal de internet. Sim. Ela, na agência de publicidade que ela trabalhava com offline. Então, o online não era o mundo dela. Eu sempre trabalhei com online, então... Mas aí ela querendo ir embora, você falava... Quando ela chegava... Ela nunca falou, eu quero ir embora. Mas, assim... Tinha aquela coisa de tipo, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas né? isso da parte dela. Sim. Eu sempre achei que eu tava fazendo a coisa certa. Você nunca teve dúvida? E do momento que eu comecei a ter contatos com, por exemplo, empresas como Disney, Universal, aí assim, eu me encontrei, porque eu tava realizando o sonho de morar fora, eu tinha minha empresa, que meu sonho era empreender, e eu tava falando com as maiores empresas do mundo, né? A Disney... O que mais você podia querer? Eu recebi um convite da Disney. Olha, te convido para um evento... Cara, nunca na minha vida tinha passado na minha cabeça. Então, aquilo ali, para mim, era algo muito surreal. E mesmo com a questão do visto, o meu ganho ali era muito maior. Eu brincava que o meu pagamento não era o dinheiro. O meu pagamento era os convites dos eventos, porque aquilo fazia muito sentido para mim. E a Pri, ela curtia e ela vivia isso. Só que era só nós, a nossa família era nós três. Então, eu vou pro evento, é ela que ficava com as crianças. Então, eu vivia o evento, não ela. Então, tinha muita coisa, né, que ela segurou a bucha. E na questão do estudo, ela que estudou também. Ela que foi a F1. Então, ela que ia pra escola. Ela que ficava 5 horas e meia. Então, assim, ela passou muito perrengue, sabe? Assim, se hoje a gente tá aqui, eu tenho que ser muito grato a ela, porque ela foi a base para as coisas acontecerem. A gente tá gravando no Dia dos Namorados do Brasil, tá? Hoje é dia 12 de junho. E ele tá aqui com a mulher longe, ele tá com o coração transbordando. Ela me mandou aqui. Feliz Dia dos Namorados. E ele tá fazendo declarações. A gente começou a namorar muito perto do Dia dos Namorados, 5 de junho. Que legal. Então, assim, faz 22 anos que a gente ontem, tá junto. Praticamente. Que legal. Então, assim, isso aconteceu. E aí, com a Disney em si, foi desenvolvendo muita coisa, né? E aí, assim, aí eu entrei num mundo que era... Aí eu fui realizando muitas coisas que eu jamais imaginei na vida. Então, tipo, a entrevista no Magic Kingdom com a Disney, que a gente fez com a Disney... Nós fomos o primeiro canal a entrevistar a Disney dentro do Magic Kingdom com o Castelo de Fundo. Então, que massa. A Disney montou toda uma estrutura pra gente falar sobre Disney, né? Sobre viagem e tal. Aí, no meio da entrevista, a entrevista trava entre o Mickey e a Minnie, que, né, tipo, é ouro, ninguém tem acesso. Então, são coisas, assim, que, tipo, né, que hoje eu olho pra trás e falo, uau, quanto eu conquistei. Mas foram difíceis porque você tem que ter uma base ali que te sustenta. Eu acho que é difícil porque é difícil. É difícil. Porque é difícil, porque foi difícil lá. A gente às vezes esquece, né? Muitas vezes a gente fala assim, a rotina é tão difícil construir aqui nos Estados Unidos. Mas foi difícil construir no Brasil também. É difícil para todo mundo. Claro. Assim, não, mas peraí, mundo. Mas lá, a gente nasceu lá. Exato. E a gente construiu durante anos. Então, você estava bem? Com quantos anos você estava? Quando você estava bem na profissão lá, no Brasil? Tava com 29. Você estava com 29. Então, você passou pelo menos, uns 15 anos ralando para com 29 anos você tá bem daquele jeito. Era impossível você chegar aqui e dar certo da noite pro dia. Aqui você passou na imigração, seu cartão de visita ficou, né? Você é o Diego. Você é o Diego. Só o Diego e acabou. Exato. É isso. Mas não tem problema, porque as coisas batalhando, tudo vem e você é a prova disso. Eu adorei essa coisa, assim, eu falo que eu renasci. Eu tive a oportunidade de nascer de novo em vida. Porque você aprende um novo idioma, você aprende uma nova cultura, você aprende métrica, que é quilômetros vira milhas. Eu não aprendi ainda. Gostaria de dizer isso. Né? Legal. Não dá. Eu falei 40 anos da minha vida quilo, centímetro e então, agora querem que eu fale pound, eu não sei essas coisas. Você nasce de novo, você tem que reaprender tudo. Eu tô brincando, tá, gente? Eu sei. Não sei não, mentira. A questão do posso virar no farol vermelho, todo mundo buzinando atrás, né?
Então, assim, eu sou grato pela oportunidade de ter nascido de novo, porque foi muito bom. Mas, assim, todo mundo vai passar pelo perrengue. Quem imigra com $1 e quem imigra com $1 milhão na conta. Vai ser a mesma coisa. Exatamente. Na semana vai estar o de $1 e de $1 milhão limpando a casa, porque... Você limpa a casa? Eu limpo. O que você faz? A gente... Priscila, me liga, tá? Pra me contar se é verdade. Olha, eu ajudo muito na louça e ajudo na casa em si. Mas assim, a gente é muito bagunceiro. Todo mundo. E aí, agora que ela foi pro Brasil... Ih, coitada! Eu fiquei pra organizar um pouco a casa. Que coisa, então, assim, hein? Na hora que ela chegar, ela ver a garagem, ela vai achar que ela entrou em outra casa. Olha, porque, que beleza. Assim, eu tô de parabéns, pessoal. Sério. Tá de parabéns. Porque eu fiquei pra tentar dar uma organizada pra, sabe, assim, pra gente conseguir estruturar. A gente quer viajar muito esse segundo semestre. E aí, assim, as coisas precisam estar organizadas, né? E com o espaço aqui, consome muito do nosso tempo, então... Mas assim... E a casa é nossa, a gente tem que cuidar, não tem jeito. Fazer, não tem quem chamar. Você passa aspirador, pano no chão? Passa tudo. Não, aqui tem que limpar tipo o Brasil, né? Não dá pra limpar. Você limpa vidro? Limpo. Olha! Você cozinha também? Não. Não, cozinhar não? Não. Tá, você lava roupa? Adoraria cozinhar, mas... Eu faço esse checklist com todos os homens que sentam aqui. Não. Lavar roupa, você lava? Lavo. Lava? Lavei. Mas encolhe, bota na secadora, coisa que não podia? Não, bonitinho. Depois daqui eu vou te mandar uma foto da quantidade de roupa que eu lavei na última semana. Olha, Diego, você tá sério, de parabéns. Tô de verdade, assim, eu vou ganhar uma estrelinha. Priscila do céu, isso tudo é porque é dia dos namorados, Priscila. Eu acho que ele tá querendo te conquistar de novo. Não, eu falei, eu quero que eles voltem para um novo ambiente, sabe? Que legal, que legal. Sim, de verdade. Porque eu acho que assim, a gente, 10 anos, deu uma saturada. Né? E muita coisa aconteceu com a questão da pandemia. A Pri perdeu o pai, perdeu o avô. Então, assim, eu tô tentando, nesses 10 anos, que tá muito próximo da gente completar, a gente ressignificar algumas coisas. E eu tinha um objetivo que era, nos meus 40, que foi agora, dia 28 de abril, estar no Japão. E eu não atingi esse objetivo. Então, esse objetivo ele tá martelando na minha cabeça, porque assim, eu tinha como meta, eu não consegui. Então, assim, eu preciso fazer algumas mudanças, mas essa é a ideia, sabe? Assim, ressignificar algumas coisas é importante também, principalmente para quem mora fora. Com certeza. Porque se você mudar para depois de um tempo você tá com a mesma rotina do Brasil, não vale a pena. A mesma cabeça. Não vale a pena. Você tem que mudar com uma cabeça nova. Pelo menos uma opinião, né? Não sei se... É minha também. Eu acho que assim, você vir com jeitinho brasileiro, aquele tipo de coisa aqui não funciona. Não funciona. Ô, Diego, eu acho que a gente falou tudo, mas você acha que faltou dizer alguma coisa que você queria dizer aqui pros nossos... O pessoal que tá ouvindo ou no YouTube ou no Spotify? Faltou alguma coisa, alguma dica, algum conselho? Eu acho que a gente passou um pouco, assim, geral, pelo que é o Coisas de Orlando. Sigam, né? @Coisas de Orlando em todos os canais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, blog, tudo que você encontrar Coisas de Orlando, somos nós. Tem o espaço físico, eu acho que... Venham visitar. Aproveitem num dia que eu estiver gravando o podcast e venham aqui me dar um abraço. Porque o espaço é para vocês. Se as pessoas não vierem, não justifica isso aqui. Então, é para estar aqui, para atender vocês. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. Então, qualquer coisa que precisar. E assim, o que precisar, realmente, assim, do CDO, esse é o nosso objetivo de vida. Que legal. Poder propósito, melhorar, né? É propósito, é melhorar a viagem das pessoas. É muito legal poder estar num momento tão bom que é a viagem. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é uma geral, assim... Sei lá, de repente o pessoal comenta para ter uma parte 2. Aí a gente vai embora. E traz a Pri ainda. Ô, Diego, mais uma coisa. O sonho que você realizou vindo para cá, tá realizado? É um risquinho lá na sua... No meu bucket list? Exato. Eu realizei o sonho de morar fora. Valeu a pena. Eu, assim, faria tudo de novo. Só a parte do visto que não. Só a parte do visto que não. O Brian ser americano é um negócio diferente, porque você cria uma conexão com uma cultura que não é sua. Uma coisa é você admirar, outra coisa é você ter né? Então, o Brian é esse link.
as crianças, putz, elas têm a segurança que eu sempre sonhei para elas. A gente tem uma vida muito boa. Tem a Disney como quintal de casa, é uma coisa que eu jamais imaginei. Temos alguns acessos que, né, vou dar o exemplo do Florida Cup, de poder estar no backstage, nosso parceiraço no Florida o Cup. Corinthians jogar. Fiquei 5 anos sem ir no estádio, então o Florida Cup agora vai ter jogo. Então, assim, Orlando te dá alguns acessos que eu jamais imaginei ter no Brasil. Por exemplo, ser entrevistado pela Patrícia Maldonado. Ah, isso aqui é luxo puro! Entendeu? Tipo, são coisas que, assim, essa cidade me ofereceu. Uhum. Então, eu realizei, sim. Mas eu falo, né, que eu não quero checar todos, porque senão deu minha hora aqui. Não! Então eu crio, claro. Toda vez que eu bato um, eu crio mais 10. É, lógico, sou dessas também, né? Tem muita coisa pra realizar. Tem muita coisa. E ir pro Japão é uma delas, mas... sim, Orlando, e, cara, eu sou apaixonado por esse lugar, mesmo, assim. Que legal. Bom, ele já convidou vocês a seguir, né, a se inscreverem e tudo. Nem precisava, porque todo mundo já conhece o CDO, mas enfim, faço as palavras dele minhas também, então se inscreva lá e aqui também. Sim, né? claro. Aqui no canal do YouTube, né, no Spotify, no Instagram, onde você quiser, a gente está sempre compartilhando com o mesmo objetivo que o seu. O objetivo é de ajudar quem tem esse sonho, mesmo sonho que eu tive, mesmo sonho que o Diego teve com a família dele, eu com a minha família. A gente quer ajudar você realmente contando a real, para você não bater tanta cabeça quanto a gente bateu. Verdade. Certo? Isso aí. Então é isso, gente. Até a próxima. Escrevam aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2. Isso, por aí a gente pode entrar mais ainda na questão de imigração. E entra em outros detalhes, contar histórias. Tem muita história do CDO, 10 anos. Eu quero saber. Eu quero saber. Contem aí pra gente se vocês querem uma entrevista, a parte 2 dessa entrevista. Obrigada, Diego. Que isso, obrigado você. Tchau, gente. Até a próxima.